mas ele teve que trabalhar. Deus vai enviar alguém e vai fazer para nós. Não, irmão, não é assim não. Nós vamos fazer porque a bênção de Deus está conosco. Nós vamos plantar porque a bênção de Deus está conosco. Nós vamos realizar porque a bênção do Senhor está conosco. Nós não vamos ficar parados, não vamos cruzar os braços achando que a bênção virá. Fé não é forma de preguiça. Quando olhamos para os grandes homens de Deus que a Bíblia cita, todos eles trabalhavam. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 2. Alguém leia. Quando Deus apareceu para Moisés, o que ele estava fazendo? Alguém leia. Amém. O que Moisés estava fazendo? Apacentando. Estava trabalhando. Estava fazendo alguma coisa. Estava ocupado. Tinha uma ocupação. Quando olhamos para Gideão, Juízes 6, versículo 11. E alguém também ache 1 Samuel 16, versículo 11. Então Gideão, o anjo do Senhor apareceu para ele e o chamou para uma grande missão. Mas o que ele estava fazendo? Trabalhando, malhando o trigo no lagar. Estava fazendo alguma coisa. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Então Davi estava ocupado apacentando as ovelhas de seu pai. Isso aqui não quer dizer, irmão, que os outros filhos de Jessé não tinham ocupação, amém? Isso não quer dizer. Nós queremos frisar aqui é que Davi estava ocupado, estava cuidando, estava trabalhando, tinha uma ocupação. Irmãos, a fé, ela age na vida daquele que crê, e quem crê trabalha, quem crê põe a mão, quem crê executa a sua obra. E sabe o que é interessante? Que Davi teve duas grandes experiências com Deus no seu trabalho. Alguém leia capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 34 a 36. Amém. Perceba, irmãos, que no trabalho de Davi, ele teve duas grandes e fortes experiências com Deus. No seu trabalho, você tem experiência com Deus. Enquanto você está trabalhando, isso aqui é trabalho, não é um trabalho espiritual que Davi estava fazendo, só que isso reflete também no espiritual. Isso também reflete no espiritual. Por quê? Porque se você tem disposição para trabalhar fisicamente, você terá disposição para trabalhar espiritualmente, ou não? Com certeza. E enquanto ele estava trabalhando, ele teve experiências espirituais, porque ele venceu um leão e venceu um urso, e aquilo lhe deu fé, ousadia para encarar um gigante. Isso tudo aconteceu enquanto Davi trabalhava, cuidava das ovelhas. Outra coisa interessante, Eliseu, que foi um profeta que recebeu porção dobrada, quando ele foi chamado por Deus, o que ele fazia? 1 Reis capítulo 19, versículo 19 a 21. Amém. Então Eliseu estava lavrando a terra atrás de 12 bois para que viesse plantar ali. Enquanto ele estava trabalhando, Deus o achou por meio de Elias, e a partir dali ele deixou de servir a terra ou a sua família com o trabalho físico, para agora servir o profeta Elias. Parte final do versículo 21 diz: e seguiu Elias e o servia. Então antes ele já servia a sua família, agora ele não mais servia a sua família, mas foi chamado para servir o profeta. Servir, porque quem tem fé trabalha, quem tem fé serve. O que é interessante nesse sentido é que Deus disse por meio do salmista, capítulo 78, versículos 70 a 72. Se você achar primeiro do que eu, pode ler.
quando Deus está falando acerca de Davi. Amém. Então o versículo 70 diz que Deus tirou Davi das ovelhas. Amém. Para quê? Para apacentar homens, para cuidar de pessoas. Vai deixar de cuidar de animais e agora vai cuidar de pessoas. Eu tirei você das ovelhas para cuidar do meu povo, para apacentar Jacó. E diz o texto: e assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Então Davi nunca deixou de trabalhar, ou deixou? Não, continuou trabalhando, só que agora cuidando de pessoas, cuidando de homens, e os guiou. E Deus se agradou de Davi, porque ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de fazer. Isso, irmãos, quando nós olhamos para frente e avancemos, nós encontramos Jesus da mesma forma. Isaías capítulo 53, o versículo 3, fala literalmente de trabalho físico. Isaías 53, versículo 3. Quem achou pode ler. Amém. Então o versículo 3 está dizendo que Jesus era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhou, isso fisicamente. Agora, a partir do versículo 4, já se trata do seu trabalho espiritual. O versículo 4 a seguir diz: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui já é trabalho espiritual. E as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui é trabalho espiritual. O versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Trabalho espiritual. Cristo trabalhou fisicamente uma coisa, mas o seu trabalho maior foi qual? Espiritual. E o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Certa feita Jesus disse assim: trabalhai pela comida que permanece e não pela que perece. Eu li um livro de um pastor chamado Davidson Robertson, e esse pastor, ele disse que Deus chamou ele a trabalhar na obra de Deus integralmente. Amém? E ele trabalhava antes fisicamente, materialmente, e ele começou a ser constrangido aquilo, até que ele se rendeu. E ele falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Não sei o que fazer. E Deus colocou no coração dele: um trabalhador trabalha 8 horas por dia. Então, para mim não ficar sem fazer nada, eu vou ficar orando 8 horas por dia. E esse vai ser o meu trabalho por enquanto. E disse que ele ficava orando 8 horas por dia, mas tinha hora que ele não conseguia orar mais, que as palavras acabam. Aí então ele ficava orando o resto das orações em línguas estranhas. E ele ficou por muito tempo assim, orando 8 horas por dia, porque ele entendia que ele precisava de trabalhar para Deus de alguma forma. Sabe o que é isso, irmão? É pessoa que tem consciência que servir a Deus integralmente também significa trabalho árduo. Eu vou viver só da obra. Você vive só da obra, então você não tem descanso. Jesus disse assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quem trabalha para Jesus, literalmente trabalha mais do que se trabalhasse para si só. A verdade é essa, irmãos. Eu não posso dizer que eu trabalho para Jesus e espero as cestas básicas chegar na minha casa, e espero os irmãos pagar minha conta e coisa desse sentido. Será que isso vai acontecer? Pode até acontecer vez ou outra, né? Mas não é sempre não, irmão. Mas quando os irmãos veem você literalmente trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus,
cuidando dos afazeres do Senhor, os irmãos te honrarão, porque diz a Bíblia: digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Então, se você não trabalhar, não honrar a obra de Deus, você não vai ter retorno. O trabalho, irmãos, o trabalho da fé, ele exige insistência. Olhemos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Olha o que diz aqui, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Por que o proverbista aqui está dizendo para nós lançar o pão sobre as águas? Porque as águas, irmãos, elas sempre retornam para o rio. As águas evaporam do rio, ou não evaporam? Sim, evapora dos rios, evapora do mar, evapora das lagoas, e ela sai dali, mas ela se transforma em chuva, e o que acontece? Retorna para o rio. Então, o proverbista, entendendo que as águas sempre tornavam para o rio, ele disse: olha, se você quiser retorno de alguma coisa, lança sobre as águas. Mas eu vou perder. Você não vai perder, porque as águas sempre retornam para o rio. E quem lança em Jesus, ele disse: eu sou a fonte de água viva. Tudo que você lançar em Jesus, tudo que você fizer para Cristo, retornará para você. E o versículo 2 ele diz: reparte com 7 o seu pão, reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. 7 significa você repartir perfeitamente. 8 é um número de renovação. Se 7 é um número perfeito, o número 8 significa renovo. Ou seja, você repartiu 7 vezes, então se renove, reparta novamente. Nunca deixe de repartir, nunca deixe de ajudar, nunca deixe de lançar o seu pão, nunca deixe de fazer o bem. Aí o que diz o versículo 6? Alguém leia, capítulo 11 de Eclesiastes, versículo 6. Amém. Pela manhã você vai lançar sua semente, e à tarde você não vai retirar sua mão. Isso daqui é trabalho árduo, porque você não sabe qual há de prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente. Não dá para você plantar alguma coisa e esquecer. Se você plantou alguma coisa, você tem que cuidar. Não tires a sua mão. Trabalho. Às vezes nós, as mulheres recém-casadas, elas oram assim, e passam os anos e ela não tem filho, ela começa a desejar ter filho, não é? Aí elas veem que o negócio não está andando, elas assim: ih, meu Deus, alguém está com problema, ou é eu ou é o meu marido. Antigamente era só as mulheres, né? Mas graças a Deus que hoje também pode ser os maridos. Alguém está com problema. Aí o que eles fazem? Oram e vão para o médico e vão saber, e oram e vão para o médico e vão saber. De repente a bênção chega. O que Deus deu para eles? Trabalho. Deus deu trabalho, porque ter filhos é o quê? Ter trabalho, pelo menos por um bom tempo. Depois que eles casam, eles vão ter os seus próprios trabalhos, e aleluia, vai com Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, filho é trabalho. A mãe não vai, o anjo apareceu para Maria e disse: ei, abençoada, bendita entre as mulheres, vai nascer um bebê no seu ventre, e oh, aleluia. Trabalho. Ou você pensa que Jesus não chorava? Chorava. Pensa que Jesus não fazia cocô na fralda, no pano, né? Fazia. Dava trabalho. Queridos, nós queremos desfrutar de algum bem, devemos trabalhar. Isso também é fé. Eu vou esperar chegar na minha mão. Não é assim não.
Se eu quero um trabalho melhor, um melhor emprego, uma melhor condição, eu vou ter que estudar, não é assim? Fazer algum curso, vou ter que me melhorar profissionalmente, ter um currículo melhor, e com isso eu vou conquistar lugares melhores. Isso não quer dizer que vai ser fácil também não, tá, irmãos? Porque profissional tem um monte por aí. Então quer dizer que nem adianta eu tentar? Alguém pode dizer assim: é melhor você nem tentar engenharia, que já tem um monte. Nem tenta advocacia, que já tem um monte. Não, irmãos, você tem que trabalhar sim. Aí você então vai ficar esperando cair do céu? E quando cai do céu, você tem que acordar cedo ainda, porque meio-dia o sol derrete. Você tem que se esforçar, tem que fazer alguma coisa. E isso é andar por fé. Isso é tão interessante, porque eu não estou incentivando os irmãos não, tá? Uma vez um rapaz pegou e falou para mim, e o rapaz era crente: se um dia eu ganhasse na Mega Sena, aí eu ia fazer isso e aquilo. Aí eu falei assim: mas você joga? Eu falei assim: não, o crente não joga, então você não vai ganhar nunca. Ou vai, irmão? Não vai, só ganha quem joga, e o crente não joga. Então nem espere que você não vai ganhar, porque a gente não joga. Isso não quer dizer que não seremos sustentados pelo Senhor e guardados pela sua mão. Aleluia. Amados, se você olhar a circunstância, você nunca vai fazer nada. Foi o que eu repeti aqui: já tem um monte de advogado, então quer dizer que eu nem vou tentar. Já tem um monte de engenheiro, então quer dizer que eu nem vou tentar. Já tem um monte de... Fala uma profissão aí que tem um monte aí. Nem tenta. Mas ele teve que...